Oi, oi. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez na Campus, minha terceira palestra. Diferente das outras, vai ser a primeira voltada de fato para o meu profissional. E eu gostaria de começar meio que trazendo uma retrospectiva, né? Quem é o Geraldo? Comecei a minha carreira no curso de Sistema de Informação no Instituto Federal do Norte de Minas. Através da Campus, das comunidades, acabei tendo um contato muito bacana com marketing, enfim. E foi quando eu fiz a primeira grande loucura de trancar o curso no sexto período para começar marketing. Isso todo através de pessoas que me auxiliaram durante toda essa jornada. Aqui são algumas delas, né, algumas edições, alguns amigos, algumas palestras, alguns hackathons que eu já participei. Isso tudo se resume, no final das contas, em pessoas para pessoas. Né? A Campus é isso, a comunidade é isso, e isso que é o mais importante quando a gente fala em palestrar, em compartilhar um pouquinho de conhecimento. Mas agora já entrando um pouquinho mais no detalhe, né? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Pô, o que é growth? O que você faz? Que termo é esse? O growth em si ele foi criado em 2010, mais ou menos, pelo Sam Ellis. E é basicamente um marketing mais voltado para os dados, mais voltado para essa parte mais estratégica, testes, hipóteses. Mas eu gosto muito de utilizar uma definição, quando me perguntam, do Bruno Nardon. Opa, aí. Que o growth é uma mentalidade de constante busca pelas alavancas de crescimento do seu negócio. Pode parecer até um pouco motivacional ou coisa do tipo, mas na prática é literalmente buscar um pouco esse crescimento constante e através desse conhecimento a criação de processos e metodologias para auxiliar no dia a dia. E a partir disso, a gente chega em através desses processos, em alguns projetos e algumas etapas, né? Esse aqui foi alguns resultados que eu consegui lá na Neodent, na Straumann, que é a maior empresa do mundo de implantes dentários, quando eu passei por lá. Que a curto prazo a gente teve uma diminuição de 51% no custo de aquisição dos leads. Em um médio prazo, a gente conseguiu ter um aumento de 32% na finalização do chatbot, que era justamente voltado tanto para os dentistas quanto para o público final B2C. E no longo prazo, a gente teve um aumento em 132% nas pesquisas orgânicas. Isso daqui a gente fez não foi com um hack milagroso, da noite para o dia, muito pelo contrário. A gente traçou o objetivo que a gente queria. Através desse objetivo, a gente fez algumas análises, que inclusive meio que vou mostrar ali na prática como que funciona. E a partir dessas análises, a gente consegue ter um plano de ação para testar e conseguir ter esses resultados. Vamos lá. E para a gente poder entrar nesses processos, né, enfim, a gente precisa entender alguns fits que a gente precisa de ter. Né? Afinal, qual que é o objetivo da minha empresa? Para quem que eu vou vender? O que eu vou vender? E o primeiro deles é o produto. Né? O que eu estou oferecendo para o consumidor final? É realmente uma dor latente ou eu só estou querendo empurrar ali? Isso é muito importante. E do produto, a gente chega no mercado. Quem que é o meu público final? Para quem que eu vou vender? Quem é que vai consumir esse produto? Em paralelo ao mercado, tem um canal, né? Onde que esse meu cliente está? Como que eu vou conversar com ele, como que eu vou conseguir atingir ele, como que eu vou conseguir, de fato, impactar e comunicar com ele de uma melhor maneira. E não menos importante, o modelo. Né? O que vai gerar receita para a minha empresa, o que vai pagar a conta no final do mês, que também é extremamente importante. E a partir desses 4 tópicos, a gente começa a entrar como que eles possuem, né, essa sinergia. O primeiro deles é o produto e mercado, que é o famoso Product Market Fit. Ou seja, é o primeiro passo para qualquer processo de growth, entender que você conseguiu provar, eu criar, enfim, uma solução, algo que realmente entrega esse valor para o cliente final. Quando a gente fala de Product Market Fit, tem várias maneiras da gente conseguir fazer essa mensuração. Uma delas, por exemplo, é o MHS, que é o Must Have Score. O que seria isso? Diferente do NPS, que é o Net Promoter Score, que pergunta, de 0 a 10, quanto você indicaria a minha empresa para um amigo ou um familiar? No MHS, a gente pergunta como que você se sentiria se você não utilizasse mais o meu produto. O ideal é que pelo menos 30% das pessoas respondam que, cara, eu realmente ficaria muito mal, eu preciso do seu produto. E esse é um bom indicativo para a gente entender que, de fato, tem esse fit entre produto e mercado. Passando para o próximo, que é o fit entre modelo e mercado, que é justamente o mercado-alvo que a gente impacta através dessa solução. Afinal, se eu estou vendendo um produto para uma empresa,
eu não vou vender da mesma maneira que eu vou vender para um público final B2C. Isso é extremamente importante e que, por mais simples que pareça, é o que mais acontece no dia a dia. Tentar inovar, tentar fazer algo fora da curva e, na prática, fazer o velho feijão com arroz, que até o Gabriel Costa Mineiro, que é uma das referências, fala muito hoje em dia. A partir disso, a gente tem o fit entre modelo e canal. Né? Cada negócio, cada empresa possui a sua complexidade e cabe a nós entender, de fato, como que a gente vai trabalhar isso. Afinal, o que pode ser um problema para um setor vai ser o que a gente vai utilizar, de fato, para alavancar o nosso negócio, ou utilizar, de fato, como uma alavanca, algo que vai ser muito surreal, enfim, que o pessoal não explora. E, por fim, não menos importante, o canal e produto. Afinal, se eu estou vendendo um infoproduto, cara, não vai, muitas das vezes, né, não é uma regra, não vai fazer sentido eu fazer uma mídia offline. Então, justamente entender qual que é o canal, qual que é o produto que eu vendo e, a partir disso, como que eu vou conseguir ter as melhores estratégias para chegar nesse resultado. E a partir desses 4 tópicos, né, produto, mercado, canal e o modelo, a gente chega, vocês devem estar se perguntando, pô, legal, mas como que eu vou aplicar isso no dia a dia? E a partir disso, eu trouxe 3 modelos que já são difundidos há alguns anos, ali desde 2000 e pouquinho, e que está em constante crescimento, né, constante evolução. O primeiro deles é o Sales Let Grow. O que é isso? É que lá atrás, no começo, as empresas elas focavam muito em leads outbound, ou seja, vendedor na rua, o vendedor ali, contato físico, muito pontos de contato. E devido a isso, a gente tinha um alto CAC, um alto custo de aquisição. E daí, em meados de 2011, o time de marketing parou de ser aquele setor que fazia cartão de visita, que fazia camiseta, ou que fazia algumas campanhas, mas sem ter nenhuma mensuração, para ser um agente de fato de geração de demanda. Né? E isso veio junto principalmente com o Marketing Let Grow, que é atrair leads qualificados. Através desses leads qualificados, tem um time de Insight Sales que vai tratar esse lead com muito mais qualidade, com muito mais autonomia. A partir disso, a gente tem uma geração de demanda em escala, então de fato aquele funilzinho padrão que a gente conhece dentro do marketing. E como consequência direta, a gente tem um custo de aquisição muito menor. Porém, o processo mudou novamente. Né? A gente chegou no momento em qual o B2B compra como B2C. Ou seja, uma empresa ela quer testar o que ela vai comprar, ela quer testar o que ela vai fazer. E isso ficou conhecido como o Product Let Grow, que é uma estratégia do go-to-market, onde o produto é o principal responsável, tanto pela aquisição quanto a retenção. Então, que antes a gente focava somente em trazer clientes, hoje a gente vai trazer clientes. Mas ele ficar ali, a gente ter um churn negativo, ou, enfim, um LTV alto, é extremamente essencial. Então, basicamente, com o Product Let Grow, os usuários, né, as empresas vão ter esse produto muito mais rápido, vão conseguir testar muito mais rápido, a gente vai conseguir ter esse retorno muito mais rápido. Como consequência direta também, os dados do uso vão indicar se a gente está no caminho certo, se não está. O time de vendas vai abordar esses leads com maior potencial, baseado em vários critérios, então vai ter uma qualificação melhor. Então todo o funil em si, ele vai ser muito mais produtivo e qualificado. E a partir disso a gente chega numa parte que é essencial para toda essa estratégia, que é os dados. Né? Pô, como que eu vou utilizar esses dados ao meu favor? O que eu vou fazer? E a gente chega num momento muito importante. Né? A principal diferença entre ler dados e analisar dados. O dado ele vai estar ali. Eu vou ter um Google Analytics instalado, se eu estiver fazendo um teste AB, eu vou ter um Google Optimize. Mas na prática, como que eu vou conseguir atingir os meus objetivos, encontrar essas principais alavancas, encontrar como que eu vou conseguir ter esse crescimento a longo prazo, ou até mesmo prever os dados, como o nome da palestra. E para isso, entre alguns questionamentos, né? Pô, o que você está trazendo? De onde que está vindo essa fonte? Ela é confiável? Não é? Você tem um traqueamento total? Não tem? Só tem de uma parte da jornada? Enfim, como que a gente consegue melhorar isso? O segundo ponto, por que você está trazendo esses leads? Por que você está consultando esses dados? Por que você está trazendo essa análise associada a por que você precisa parar para analisar essa métrica? Pô, a gente costuma brincar muito nessa área de Web Analytics. Se você torturar os dados, ele vai mostrar aquilo que você quer.
Então, quando você tem uma pré-definição, quando você consegue ter o que você precisa bem definido, tudo fica mais fácil no final das contas. Associado, né, a qual a importância desse dado, dessa métrica para o objetivo da minha empresa. Então, entra muito essa questão de valores, de objetivos, o que eu pretendo, né, qual que é o meu objetivo no segundo semestre. Pô, tem que faturar 10 milhões? Beleza. Hoje a gente está faturando quanto? Se eu fizer uma estratégia de aquisição X, Y e Z, quanto que eu vou conseguir chegar nesse resultado? Vai ser factível? Não vai ser? Se não for, o que a gente consegue fazer para chegar nesse valor? E, por fim, como você vai trabalhar esse dado? Né, uma coisa que eu vejo muito latente, pessoas perguntando, enfim, na troca, na própria comunidade que eu faço parte, pô, eu estou com um dado X, Y, Z, mas eu não estou conseguindo atingir o resultado, eu não estou tendo um retorno, justamente porque o dado vai estar ali. Mas como que eu vou analisar? Por que eu vou pegar esse dado? E daí agora a gente chega no momento mais prático, que é até no desafio que eu estou atualmente. Né? Eu estou na frente ali do time de Growth Marketing do Vupter, que é um buscador de passagens aéreas. E o nosso principal objetivo, quando eu cheguei, era ter um custo de aquisição cada vez maior e, como consequência direta, as nossas conversões estavam diminuindo. Através disso, eu comecei a analisar os dados que a gente tinha dentro de casa. Né? Aqui, por exemplo, eu tampei os dados mais sensíveis, mas algumas análises que eu fiz com base nesse objetivo, né, de melhorar o custo de aquisição, foi a quantidade de transações por hora. Porque muitas das vezes a nossa campanha, por exemplo, de Google Ads, ela era interrompida no horário de pico, porque estourava ali o budget, enfim do dia, e muitas das vezes, em outros momentos, por exemplo, 5 horas da manhã, a gente tinha um leilão muito mais caro e meio que não fazia sentido. Então, essa aqui foi a primeira análise que a gente fez. A segunda foram as transações por dia. Afinal, é normal que a gente vai ter um dia que vai vender mais, outro dia que vai vender menos. Mas aí entra aquele questionamento, pô, aqui no nosso caso era no domingo, sexta, sábado e domingo. Era o dia que a gente menos vende. Por que é de fato sexta, sábado e domingo? Tem alguma coisa lógica? Não tem? Ah, final de semana, beleza. Mas o que a gente pode fazer para potencializar essas vendas, por exemplo, na sexta, no sábado, no domingo, quando a pessoa estiver dentro de casa, querendo programar uma viagem, querendo curtir, enfim. Então, isso aqui foi uma outra análise que a gente fez. Ali foram as transações, né, de região por região. Então, basicamente, nesse gráfico ali da esquerda, a barra representa a quantidade de transações e a linha ela representa a taxa de conversão por região. Então, ali é muito interessante porque a gente tem estados que têm uma taxa de conversão extremamente elevada, mas tem um volume muito pequeno. Isso é justificável. Pô, tá impactando menos, então a qualidade dessa galera que está chegando é muito mais qualificada. Mas aí entra um outro questionamento, né, que já foi até um teste que eu fiz quando eu estava na queima diária, que é o seguinte. Está sendo um pouco entregue, por exemplo, para o Acre, para Amazonas, porque de fato não tem público ou porque a gente não seta a campanha para de fato impactar. Eu vou deixar isso no ar, já vai ter uns resultados bem interessantes, mas esse aqui é uma análise bem interessante de se fazer. Esse daqui da direita é a origem versus a taxa de conversão. Então, por onde que os usuários estão convertendo no meu site, eles estão chegando? Ah, é orgânico, é mídia paga, é indicação, é tráfego direto, enfim, por onde que é? Isso aqui é algo bem interessante, porque muitas das vezes o canal que a gente mais gasta é o que tem menos conversão. Ou seja, a gente foca muita energia em algo que não está trazendo o melhor retorno. E a partir, e não menos importante, as transações por origem especificamente, né, que era até o que eu estava falando. E essa aqui é de evolução de preço, foi algo bem interessante. Né? Na pandemia, até contextualizando, o que as companhias aéreas fizeram? Diminuíram a quantidade de voos, como consequência direta aumentou o preço, para ficar meio que no 0 a 0. E agora que a gente está voltando ao normal, a gente estava chegando numa tendência no qual o preço das passagens estabilizaram e já estavam decaindo. Essa análise aqui, ela foi uma das passagens internacionais. E o mais bacana, entre aspas, é que dentro do VUP a gente não tinha campanha para passagem internacional. Então, por exemplo, através desse gráfico aqui, dessa projeção que a gente fez até o final do ano, muito com base em estatística, enfim, a gente conseguiu ver essa estabilização, essa diminuição dos preços e como consequência direta disso, a gente já conseguiu ter um resultado bem interessante em um curto prazo. Daí é isso, que eu trouxe 6 análises e através dessas 6 análises a gente encontrou alguns problemas. O primeiro, usuários extremamente concentrados na região sudeste do país.
né, que entra muito essa questão que eu falei, de não forçar essa entrega para outras regiões, enfim. O segundo, as melhores taxas de conversão estavam no Nordeste e no Norte, então mostra aí um possível potencial de aquisição, enfim, de otimização em questão de campanha, enfim, de aquisição como um todo. O terceiro, a centralização das conversões a apenas 2 canais, né, que é o, de fato, o CPC, barra orgânico e aplicativo. Então isso também, quando a gente fala de testar novos canais, de ter esse retorno, é algo também muito preocupante, ficar concentrado somente ali em 2 frentes. Quarto, interesse pela marca aumentando, porém com uma representatividade no orgânico diminuindo. Isso aqui foi muito por conta de uma campanha que a gente estava tendo do orgânico da marca. Então, cada vez mais, o Google, o algoritmo, estava falando para a gente gastar mais, estava vindo conversão, mas isso estava canibalizando o nosso orgânico. Então, daí a gente mudou a estratégia, ao invés de focar, por exemplo, em conversão, transformar em impressões na primeira página, como consequência direta para os nossos principais concorrentes que anunciavam na nossa marca. O preço para eles aumentaram bastante, eles pararam de anunciar, e a gente passou de 15 pessoas anunciando a marca Vupter para 5. Ou seja, a gente conseguiu maximizar bastante e potencializar indiretamente o orgânico novamente. E, por fim, limitação de análise do aplicativo somente por sessão, né? Algo que é muito interessante, principalmente quando a gente começa a trabalhar essa parte de growth, de web analytics, é entender, como que os meus dados estão hoje? Então, algo que é muito latente, que é muito normal na área, chegar numa empresa e fazer uma auditoria dos dados. O traqueamento realmente está funcionando em todo o funil? O meu aplicativo está funcionando, não está? E isso aqui foi algo que eu consegui, nessa primeira análise, nessa pré-análise, entender. Hoje, até então, né, eu não sabia como que funcionava o aplicativo. Lá a taxa de conversão era 150%, justamente porque a gente só tinha um valor muito míope e daí só quando chegava na parte web do GA, não conversava. Então foram esses os problemas que foram encontrados. E a partir desses problemas, a gente chegou nessas alavancas, né? A primeira é a criação de campanha de rotas para Pará, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amapá e Tocantins. Segundo, a criação de campanhas internacionais com base nessa estabilização e diminuição dos preços internacionais. Terceiro, duplicar a campanha genérica, né, que até então era somente para o Norte e Nordeste, que até então era somente para o Sudeste, para as outras regiões. Então, com isso, a gente conseguiu forçar essa entrega para as outras regiões e ter um retorno também bem interessante. Quarto, a utilização de post no aplicativo nos horários de pico, né, que até então a gente não estava trabalhando esse canal mais, o aplicativo estava ali, mas era só o aplicativo por si só. E quinto ali, a criação de uma newsletter mensal, via e-mail, que também a gente tinha uma base ali de milhares de usuários que não estavam sendo impactadas. A gente tinha esses e-mails, mas era isso. E através, né, dessas alavancas a gente testou, a gente colocou na prática e a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes, né? Em um mês, a campanha de rotas internacionais ela passou a representar 37% de todas as conversões que a gente tem nesse mesmo período e com uma diminuição no custo de aquisição em 23%. Ou seja, a gente conseguiu passar a campanha principal até então e gastando menos, que foi algo muito, muito interessante. Segundo, a campanha regional, né, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ela começou a representar 16% do volume de conversões e com uma diminuição também no custo de aquisição em 16%. E o terceiro, através desse novo canal de e-mail marketing que a gente começou a reativar, a gente já conseguiu em menos de um mês mais 17 mil inscritos orgânicos e já pegou a 4ª melhor taxa de conversão de todas as origens e mídias. Ou seja, quando a gente fala de growth, é de fato mapear, entender quais são o nosso principal objetivo, que até então o meu era diminuir o custo de aquisição. Através disso, a gente fez uma análise e através dessa análise a gente teve os principais problemas, as principais alavancas que a gente teria para alcançar esses objetivos e através dessas alavancas colocar na prática e ter os resultados. Então meio que eu finalizo, né, com Menos é Mais, não é a banda de pagode, mas basicamente não foca em querer inovar, querer reinventar a roda se o básico não está sendo bem feito. E basicamente é isso. Deixo esse momento agora para perguntas, fiquem à vontade. Dúvidas, pessoal?
Bom, sou o João Manuel. Primeiramente, parabéns, achei bem maneiro o tópico. Eu queria saber, na perspectiva de vocês, quando estão trabalhando com marketing, o que vocês acham, assim, dando um pouco da perspectiva na real do usuário. Quando eu baixo. Oi? Quando eu baixo o aplicativo e eu tenho aquelas notificações push, assim, às vezes eu acho um negócio meio empurrado, forçado. E aí eu queria saber do lado de vocês, assim, tipo, vocês estão cientes disso, desse atrito que pode ter com alguns usuários? Como é que vocês lidam com essa questão? Perfeito. Algo que tem que sempre colocar em mente é que o usuário é o nosso principal foco. Dentro do Vupter, a gente tem uma opção de criação de alertas. Né? O que seria isso? Eu quero viajar de Belo Horizonte para São Paulo, mas eu quero pagar até R$ 300. Então, eu vou criar esse alerta e quando chegar nessa passagem, eu vou receber essa notificação. Então, esse é o primeiro ponto. Essa notificação ela é enviada quando o usuário ele cria esse alerta de passagem, enfim, ele está interessado naquilo. Segundo ponto, lá atrás, né, antes de eu entrar, antes da pandemia, essa notificação era enviada 24 horas. Então, encontrou uma passagem 2 horas da manhã, o usuário recebia essa notificação, tanto no push quanto em e-mail transacional. Hoje, essa notificação, pensando nessa experiência do usuário que até então tinha sido negativa, ela é ativada somente em horário comercial. Então, se encontrou uma passagem 2 horas da manhã, quando é 8 horas da manhã ele vai receber aqui. A gente encontrou a passagem, está aqui o link, finaliza sua compra. Ponto. E terceiro, entra muito essa questão também de privacidade dos dados, que na Apple está muito massiva, e agora o Google já está chegando uma atualização também que vai ser muito próxima, que hoje tem dentro da Apple de permitir essa notificação. Então, quando o usuário ele baixa o aplicativo, enfim, tem essa primeira experiência dentro do aplicativo ou site, ele vai ter essa opção de criação, de permitir essa notificação, justamente para ser algo bem transparente e que não tenha esse impacto negativo. Show, valeu. Acho que é isso. Ali está meu Instagram, meu LinkedIn. Fiquem à vontade para conectar, me chamar para conversar. Estou aqui à disposição. Foi um prazer, pessoal.